E aí, quando a gente pensa em como a missão cristã começou, o que vem à cabeça? Muitas vezes imaginamos algo que aconteceu por acaso, né? Mas e se a gente descobrisse que existe um plano, um modelo incrível que nasceu lá na igreja primitiva? É sobre isso que vamos conversar hoje, o modelo da igreja de Antioquia, lá em Atos 13, e como os princípios deles ainda são super relevantes para nós. Ok, vamos direto ao ponto principal. A grande ideia que move tudo isso. A base é a seguinte: a convicção de que Cristo está vivo e que um dia ele vai voltar. Essa certeza não é para deixar ninguém de braços cruzados, pelo contrário, ela funciona como um motor, impulsionando a igreja a continuar com a sua missão mais importante: fazer discípulos por toda a parte. Essa é a energia que a gente vai investigar hoje. E para a gente entender como eles fizeram isso, nosso roteiro é este aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada na missão central da Igreja de Antioquia. Depois, vamos explorar os três pilares que sustentavam tudo: uma unidade impressionante na diversidade, uma missão que nascia da adoração e um compromisso mútuo muito forte. E, por fim, vamos fechar conectando tudo isso com o nosso papel hoje. Vamos nessa? Certo, nossa primeira parada. Que exatamente faz de Antioquia um caso tão especial? É que ela foi uma igreja pioneira. A iniciativa de enviar missionários não foi só uma reação a uma perseguição, sabe? Nem foi a ideia de uma única pessoa. Foi algo intencional que nasceu no coração daquela comunidade. E a base para entender isso está bem aqui, no comecinho de Atos 13. O texto já nos mostra uma igreja organizada, com uma liderança clara, com profetas e mestres. E isso é fundamental, porque mostra que a missão que veio a seguir não foi um ato impulsivo, mas algo que brotou de uma comunidade madura, bem estruturada. E aqui a gente entra no primeiro grande pilar do modelo de Antioquia: a unidade. Mas, como vamos ver, a unidade que eles viviam era bem diferente do que a gente costuma imaginar. Agora, dá uma olhada nessa lista de líderes. É simplesmente impressionante. A gente tem Barnabé, um judeu de Chipre, Simeão, que o texto indica que talvez tivesse origem africana, Lúcio, lá do norte da África, Manaém, um cara que foi criado junto com a realeza, e Saulo, um ex-fariseu radical. Pensa só que mistura de culturas, de classes sociais, de histórias de vida, tudo no mesmo time. Isso nos mostra algo fundamental. A unidade deles não era sobre todo mundo ser igual, pensar igual, agir igual. Não era uniformidade. A unidade vinha de um propósito em comum: a dedicação total às Escrituras e o compromisso de pregar a palavra, chamando as pessoas para a ação. Essa era a cola que mantinha todo mundo junto, mesmo com tantas diferenças. Agora vamos para o segundo pilar: como essa unidade tão diversa se transformou em ação. Bom, o impulso missionário não veio de uma reunião de planejamento, não. Ele nasceu diretamente da vida de adoração da igreja. O processo foi muito orgânico, muito espiritual. Olha só a sequência. Tudo começou com a adoração pública, com eles reunidos para ouvir a palavra. Essa adoração despertou neles uma busca sincera pela vontade de Deus, com oração e jejum. E foi aí, nesse ambiente, que o Espírito Santo falou claramente: separem para mim Barnabé e Saulo. E então a igreja, como um corpo, os enviou oficialmente. O ponto-chave aqui é o seguinte: a missão não é uma atividade separada da adoração. Na verdade, ela é uma consequência, uma extensão da adoração. A igreja adora a Deus e, por causa disso, se sente impulsionada a chamar outras pessoas para que elas também se tornem adoradoras. Uma coisa alimenta a outra. E isso nos leva direto ao terceiro e último pilar. Um pilar que fala da relação, da parceria entre a igreja que envia e as pessoas que são enviadas. Como é que funcionava esse compromisso mútuo? Esse slide mostra um contraste muito interessante. Pensa no erro que às vezes acontece hoje. A responsabilidade é toda transferida para o missionário, como se a igreja estivesse apenas terceirizando o trabalho. O modelo de Antioquia era exatamente o oposto. A igreja não só enviava e depois esquecia, ela era a base de apoio fiel, ela continuava participando ativamente da obra. O gesto final, antes de Paulo e Barnabé partirem, foi a imposição de mãos. Isso não era só um ritual, sabe? Foi uma declaração pública muito poderosa de identidade e de compromisso. A igreja estava basicamente dizendo: aonde eles forem, nós vamos junto. O trabalho deles é o nosso trabalho. Nós estamos nessa juntos. E com isso, a gente chega na nossa conclusão, amarrando todos esses pilares, com o propósito final de tudo isso. Por que essa missão é tão importante e tão urgente?
A resposta está toda aqui, nessa definição incrível do apóstolo Paulo. Somos embaixadores, ou seja, representantes oficiais com uma mensagem urgente de um rei. Não é um convite qualquer. É um apelo, um rogo para que o mundo se reconcilie com Deus. Então, resumindo, o que a gente pode aprender com Antioquia para hoje? Para uma igreja cumprir sua missão, as raízes precisam ser as mesmas. Tudo começa com uma liderança organizada e uma comunhão bíblica. Isso floresce numa vida de adoração e oração que empurra a igreja para fora de si mesma. E tudo se sustenta por meio de uma parceria real e prática com quem está lá na linha de frente. A missão que começou lá em Antioquia continua até hoje e nós somos parte dessa história. Então, a pergunta que fica no ar para a gente refletir não é só para a igreja como instituição, mas para cada um de nós. Qual desses pilares, a unidade na diversidade, a adoração que transborda em missão ou o compromisso mútuo, precisa de mais atenção onde estamos para que essa história continue a ser contada?